Boa noite, Vida Plena. Que bom que você está aqui nessa noite. Uma pena nós não termos lugar para receber todos sentados, tem muitas pessoas em pé. E essa é uma noite onde nós vamos dar continuidade a uma série que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando, chamada Metas de Relacionamento. Semana passada falamos sobre metas de relacionamento para com Deus, e hoje nós vamos falar sobre metas de relacionamento no casamento. Essa é uma mensagem não apenas para aqueles que são casados, mas também para aqueles que um dia desejam se casar e querem viver um casamento feliz e como se comportar num casamento. Então, hoje, quantos são casados? Uau! Quantos são solteiros, sozinhos, divorciados, desquitados, enfim, você que está aí esperando, vai lá. Gente, é impressionante, quando alguém diz assim, ó, quantos são casados, você levanta a mão com maior orgulho. Quantos são solteiros, parece que tem gente assim, eu não vou me expor tanto. Vamos lá, gente, coragem aí. Quantos são solteiros aqui? Faz assim, ó, tá vendo? Olha aí, vamos aplaudir esse solteiro, gente, vamos aplaudir. Eu sei que acontece uma inveja quando quem é casado levanta a mão, o solteiro está dizendo, oh Deus, dá isso para mim também. O duro é quando há uma tristeza, quando o solteiro levanta a mão e o casado diz, feliz é você, espere o que está por vir. O duro é quando acontece isso, não é verdade? Queridos, nós entendemos que o casamento é a segunda coisa mais importante que uma pessoa escolhe na vida. Com quem ele vai se casar, como ele vai amar essa pessoa, como ele vai construir uma família, é a segunda coisa mais importante de toda a vida. Porque a primeira é a decisão que nós temos por conhecer Jesus e dar nossa vida para que Ele possa guiar, salvar. Esse é o primeiro. O segundo é com quem nós vamos viver até que a morte nos separe. Como nós vamos tratar essa pessoa, como nós vamos renunciar por ela. Casamento não é em eu ser feliz, mas é em sermos felizes. Casamento não é em que ela faça algo para que eu seja satisfeito, mas para que eu decidi me casar, para fazê-la feliz e satisfeita nos seus desejos, nas suas emoções. E é impressionante como o papel está invertido nesses dias. As pessoas estão se casando segundo o padrão do mundo, e muitas vezes esse padrão vem para a igreja, vem para dentro de um estilo de vida cristão. E eu quero encorajar você hoje a fazer metas para ter um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento cheio da experiência de Deus. E a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, que envia a carta à igreja, que ensina uma igreja que estava tendo valores mundanos estabelecidos dentro do casamento. Então ele diz assim, homens, tratem suas esposas desse jeito. Mulheres, tratem seus maridos desse jeito. Então ele dá alguns padrões, que não são padrões que se enquadram com o mundo, mas são padrões cristãos para seguir o exemplo de Cristo. E o apóstolo Pedro começa em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele começa dizendo assim, para isso vocês foram chamados. Antes dele dizer como nós devemos nos portar diante dos governantes, diante dos vizinhos, ele começa dizendo assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Diga comigo, meu exemplo é Cristo. Para que sigam os seus passos. No casamento há um exemplo. Ainda que Cristo não foi casado, mas Ele se casou com a igreja. Ele é o marido da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele ama a igreja, Ele é o cabeça da igreja. E por isso que em Efésios ele diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Ele não maltrata, Ele não expõe, Ele não machuca, Ele não é violento com a igreja. Você já pensou em Jesus batendo na igreja? Machucando a igreja? Jesus fala com amor à igreja.
Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não era mentiroso. Próximo versículo. Próximo versículo, amém. Quando o insultado não revidava, é fácil isso, gente. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A Deus, aquele que cuida de todas as coisas. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Existe um lugar em Deus, existe um lugar onde o casamento é curado, onde as emoções são curadas, aonde a traição é curada, aonde as palavras duras, aonde palavras que foram lançadas saíram e machucaram, e Jesus pode curar através das suas pisaduras. Nós fomos sarados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao bispo e pastor de suas almas. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um casamento que tem um padrão de Cristo. Existe um homem que age como Cristo. Existe uma mulher que tem o exemplo de Cristo. E é esse casamento que os filhos esperam que os seus pais tenham. É esse casamento que a sociedade espera que os cristãos que se converteram tenham. Quando eles fizeram a separação dos capítulos da Bíblia, eles separaram esse texto da carta. Mas não há uma separação do capítulo 2 para o capítulo 3 de 1 Pedro. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 1. Mas a gente deve ler ele seguido. Ele está dizendo, seja o exemplo, porque do mesmo modo, é uma continuação. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E não é num sentido pesado, duro, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta, mulheres, a sua conduta honesta e respeitosa. Próximo versículo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Jesus não está dizendo, Pedro não está dizendo aqui, que não é para você se arrumar, que para se cuidar, para ser bela. Pedro está dizendo, igreja, a conduta de vocês como mulheres não é apenas externa, é principalmente interna. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Essa é a nova doutrina da vida plena. As mulheres agora vão começar a chamar seus maridos de Senhor. Ontem mesmo eu disse para a Naine, falei, a partir de agora eu quero não mais Márcio, nem mais amor, diga meu Senhor. Hoje de manhã, quando ela levantou, diz, meu Senhor, está na hora de ir para a igreja. Só que não, né, gente? E aqui estava num contexto cultural. Pedro estava mostrando para os judeus convertidos que Sara tinha um respeito. A conduta dela era respeitosa. As mulheres começaram a desrespeitar seus maridos ao ponto de falarem com eles de uma forma desonesta, desrespeitosa. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele cria um ambiente dizendo, mulheres, a conduta do mundo, a conduta de expor, a conduta de colocar as fraquezas dos homens, não é o modo cristão de agir no casamento. E ele continua dizendo assim, próximo versículo. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Gente, um marido precisa aprender a tratar uma mulher com honra, valorizando. As mulheres perderam a oportunidade de dar um amém bem dado agora.
como a parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O apóstolo Pedro, ele diz: há uma conduta para o homem, há uma conduta para a mulher, nenhum é melhor do que o outro, não há privilégios a mais ou a menos, vocês são iguais a Cristo. Vocês dois precisam ter Cristo como exemplo, e só assim vocês então serão um exemplo, um casamento feliz, um casamento abençoado. E nessa noite nós queremos construir algumas atitudes dentro do casamento que um jovem e uma jovem precisa considerar antes de pensar com quem ele vai se casar. Escute isso, jovem que está aqui. Se você percebe que a conduta desse cara ou dessa moça já é errada enquanto vocês estão namorando, escute isso: essa conduta só vai potencializar mais depois do casamento. Se ele fala com você grosseiramente, ele vai falar grosseiramente no casamento. Se ele ameaçou você em algum momento de ser violento, ele vai te bater no casamento. Não se engane, no namoro é o melhor que nós damos um para o outro, a parte pior ainda está por vir. É verdade, é ou não é? Nós descobrimos coisas no casamento, porque no namoro todo mundo é beijinho, beijinho, e quer outra coisa depois. E no namoro todo mundo é gente boa, a gente se doa da melhor forma. O casamento a gente se expõe, a gente de fato demonstra quem a gente é. Então nós vamos falar um pouco sobre essas condutas, falando sobre como é o casamento, qual a postura da mulher, qual a postura do homem. Vamos lá. Sim, meu senhor, vamos lá. Bem, nós estamos nessa fase de falar sobre a meta de relacionamento no casamento. Casamento é um desafio enorme, casamento é um dilema. Casamento às vezes tem comédia, às vezes tem drama, às vezes tem suspense, às vezes parece até um filme de terror, né? Então, assim, tem para todo gosto, para todo sabor. Mas o que a gente precisa de fato entender é que existe um casamento que é pautado na rocha. Um casamento que Deus planejou para que nós pudéssemos, no mínimo, tentar fazer um ao outro feliz. Ainda que com as nossas fraquezas, ainda com o nosso jeitão de ser, Deus pode nos fazer feliz dentro do casamento. E eu creio que uma das chaves dentro do relacionamento, do matrimônio, para que a gente possa ser persistente, para que a gente possa manter a chama acesa, para que a gente não deixe com que as muitas águas possam afogar o amor, possam deixar as águas paradas, é nós entendermos em que momento, em que fase nós estamos da jornada chamada casamento. Eu creio que o casamento, ele passa por várias estações. Assim como nós temos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, todo casamento passa também por estações. E quando a gente entende que nós estamos vivendo em uma determinada estação, a gente também pode entender que nós estamos nos aproximando da próxima. Então, como todo relacionamento, ele precisa estar tão bem firmado em Cristo. O nosso principal valor é ter Cristo no centro. E saber que o fundamento dentro de tudo isso está na intimidade que nós temos e desenvolvemos um para com o outro. E a gente pensa normalmente que a intimidade sexual é o ápice do casamento. É verdade, a intimidade sexual é muito importante dentro do casamento, mas ela é um reflexo da saúde do casamento. Vai ter uma vida sexual boa, vai ter uma vida sexual equilibrada, vai ter uma vida sexual dinâmica muitas vezes, ou mais ou menos de vez em quando, compreendendo o que está acontecendo devido à intimidade que o casal tem emocionalmente. Um casal, ele precisa estar bem emocionalmente para que os sonhos, para que os projetos, para que aquilo que nós falávamos quando estávamos noivos, para que aquilo que sonhávamos nos primeiros 2, 3 anos de casado, de fato possam acontecer.
de fato possa construir o castelo que nós sonhamos, que nós almejávamos. Talvez nós pensamos em construir castelos de 10, 15 andares, e ao longo do caminho a gente descobre que 3 andares já está muito bom, que a coisa não está muito fácil, então a gente constrói um castelo não tão grande, um castelo não tão caro, né? Um castelo mais modesto, mais humilde, mas nós estamos construindo juntos. Então, a intimidade emocional dentro do casamento, ela é a chave para que esse casamento aconteça. É a chave para que esse casamento não adormeça. É a chave para que esse casamento não se destrua. Porque você pode pensar, a primavera dentro do casamento é aquele momento onde todos nós nos apaixonamos. Ninguém aqui casou obrigado, ninguém aqui casou sem estar apaixonado, amando um ao outro, a menos que você foi realmente assim fora da casa mesmo e casou dessa maneira, mas nós casamos apaixonados. Então a primavera é aquele momento onde a intimidade emocional começa a ser aflorada. Então eu vejo aquele cara, eu vejo aquele rapaz, você viu seu marido, você viu sua esposa, uau, olha ele ali, ele é diferente, olha como ele fala, meu Deus, como ele é engraçado, gente, ele é muito engraçado. Aí ele olha para ela e como ela fala, né? A maneira como ela joga o cabelo. E para os homens talvez outras coisitas mais, são bem interessantes nessa fase da primavera. Essa flor, ela é muito bela. Essa flor, ela tem curvas acentuadas, né? Cada um tem uma maneira de ver beleza. Mas todos nós começamos com uma intimidade emocional. Eu quero falar com ele. Eu quero ouvir a voz dele. Nós sempre falamos isso, porque isso acontece com todo casal, né? Horas gastas falando com o outro, horas e horas falando, planejando o futuro, pensando no amanhã, dando nome para os 5, 10 filhos que a gente planeja ter, para o casal de gêmeos. E se for trigêmeos, tem alguém na sua família? Oh, meu Deus! E essa é a fase da primavera, onde tudo que a pessoa fala, como a pessoa se comporta, tudo que ela faz é lindo, porque primavera é linda, gente, ela está florescendo, é maravilhoso. Mas aí então chega o verão. O verão é uma das melhores das estações, onde a coisa está quente, aonde você já adquiriu essa intimidade emocional, você sabe como ele fala, você sabe os olhares, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ela gosta, onde a coisa está tão quente que a gente decide se casar. Ah, que dia maravilhoso! Quantos anos você está casado? Nós vamos fazer 19 anos de casado agora em outubro. Nossa, parece que foi ontem, gente. Não, parece mesmo. Sim, meu Senhor, parece. Nossa, mas eu lembro quando a gente foi se casar, meu Deus, o meu coração, eu só pensava nele. E ele só pensava em mim, a gente estava junto o tempo todo. Na época não tinha celular, então a gente gastava pulsos do telefone. Meu pai ficava bravo demais, porque eu gastava uma fortuna e tudo mais. Era verão, a gente queria estar junto. Não, eu conto isso no reencontro, falando que como eu sou neta de pastor, filha de pastor, então como eu fui criada num ambiente, de certa forma, onde eles estavam aprendendo isso, eu não queria. Eu queria que o meu marido tivesse qualquer profissão na vida, mas que ele não quisesse ser pastor. E quando eu me apaixonei pelo Márcio, eu falei para ele, olha, eu te amo tanto, eu quero viver com você, para ser perfeito, só falta você dizer para mim que você não quer ser pastor. Aí ele falou para mim, olha, eu não vou te prometer isso, porque, eu sou apaixonada por Jesus, se Deus me chamasse, eu iria. Falei, quer saber, vamos casar, depois a gente pensa nisso? E aí Deus nos chamou juntos, e Deus completou toda a obra que Ele tinha para fazer. Mas esse é o tempo de verão, e como todo bom verão, alguma coisa vai acontecer naquele verão, e como resultado do verão chegam então os filhos. Os filhos almejados, os filhos tão esperados, né? Os nomes que nós pensamos enquanto estávamos na fase da primavera, na fase do verão, eles chegam na nossa casa, eles chegam na nossa vida. E de repente, quando a gente percebe, o sol começa a desaparecer.
A árvore que era bela, cheia de flores, agora as folhas começam a cair. De repente éramos só nós dois e no momento de namoro dentro de casa, no momento em que nós fazíamos a comidinha gostosa, que a gente ia para o parque junto, que a gente ia fazer coisas juntos, agora já não dá mais. As crianças chegaram e elas são uma bênção na casa, nos primeiros 15 dias, né, irmãos? Até que a gente descobre, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou me reconhecendo mais. A mulher já não tem aquele corpo que tinha antes, algumas coisas começam a mudar. De repente, no meio da noite, começa a crise dentro do casamento, porque é outono, a gente tem frio, a gente já não quer levantar. Vai você, eu fui a noite passada. Não, vai você, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Não, mas eu fico o dia inteiro em casa, é a sua vez de levantar. Que é isso? E aí começa a perceber que a estação mudou. Os filhos tomaram conta do ambiente. E de repente, quando os filhos começam a crescer, novos desafios começam a chegar, algumas coisas mudam muito para nós. E quando nós percebemos, o inverno chega. E quando o inverno bate a porta de um casamento, gente, não é fácil. Às vezes, um tempo de inverno é quando você está vivendo um momento com 2, 3 filhos de 0 a 5 anos, que é muito estressante. Há uma estatística de pais que têm filhos abaixo de 5 anos, onde o estresse é elevadíssimo dentro da casa. De repente, o inverno chega, um desemprego bate a porta. E agora nós precisamos reduzir o orçamento, agora a mulher já não tem mais tempo para ir para salão, a mulher não tem mais tempo para se embelezar, ela não tem mais tempo para ficar olhando os tutoriais no YouTube para ver como se maquiar melhor, como usar uma roupa que combine, como fazer isso e aquilo, porque a estação mudou. De repente o inverno chega na nossa casa, é um pai, é uma mãe que adoece, é um pai, é uma mãe que envelhece. E nós precisamos agora não mais ser aquele casalzinho, jovenzinho, que levava as coisas da maneira como era gostoso para os dois. Nós agora temos compromissos, nós temos responsabilidades, nós crescemos, nós precisamos enfrentar a jornada da vida e, como desafio, manter a chama do coração aceso. Por isso, um casal que não cuida da intimidade emocional é um casal que vai se distanciando. No começo as piadas eram engraçadas, depois elas se tornam insuportáveis. Eu não aguento mais, ai meu Deus do céu, mas como você conta essas piadas? Já ouvi milhares de vezes essa piada. Aí você fala, antes você amava quando ele falava bastante, quando ele conversava, quando ele falava alto, agora tudo nele incomoda. Você gostava dela quando ela se arrumava, quando ela estava cheirosa, mas agora ela é mãe de 3 filhos. Agora, às vezes, muitas mulheres trabalham o dia todo fora, chegam em casa, tem que fazer o jantar, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que cuidar daquele outro. E não há mais aquele apetite assim tão maravilhoso como havia antes. Precisa haver um alinhamento, precisa haver transparência. Precisa haver cooperação, precisa do trabalho em unidade, do trabalho em equipe. Eu preciso ser a esposa auxiliadora, porque quando Deus fez o homem e Ele decidiu criar a mulher, Ele colocou um slogan sobre nós, dizendo, e você será auxiliadora. E por muito tempo eu ficava indignada com isso. Falava, mas meu Deus do céu, a gente tem que fazer, tem que auxiliar o marido ainda. Já não basta fazer isso, fazer aquilo, a gente é auxiliadora. Mas quando eu fui conhecendo a Deus mais profundamente, eu percebo que Ele colocou um pouquinho dele em nós mulheres. Porque em Salmos, em Hebreus, a Bíblia fala que o próprio Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso auxiliador. E quando Deus nos auxilia, é para o seu próprio bem. Deus ama intervir na nossa vida porque Ele vai ser o maior beneficiado. Ele vai nos ter perto, Ele vai ter a nossa atenção, Ele vai ter o nosso carinho, o nosso amor. E da mesma forma, quando nós auxiliamos a nossa família, quando nós auxiliamos o nosso marido, quando nós levantamos a autoestima de um homem, é fácil nos submeter à sua missão. Porque um homem que tem autoestima alta, porque nós dizemos, não querido, você pode. Não querido, você está desempregado agora, mas eu creio, Deus está lutando por nós. Eu
Eu estou orando pela nossa casa. Querido, os nossos filhos estão na adolescência. Você está desesperado? Calma, vamos ter sabedoria. Uma mulher que levanta a autoestima, não, querido, você é bonito mesmo assim. Você já não é mais, mesmo assim. Eu digo assim, depois que o tempo passa, né, gente, que algumas coisas mudam, né? Eu já vou pegar a palavra, tá, gente? As coisas já não são mais como antes, e a nossa tendência, mulheres que falam, que gostam de falar, no começo era elogio, no começo não era tanto elogio quanto a beleza exterior, mas era a beleza interior daquele homem que te cativou. E você dizia o quanto aquilo era bom estar com ele, quanto era agradável aquilo que ele falava, era importante aquilo que ele falava. Agora, porque nós estamos na estação do outono, porque nós estamos na estação do inverno, a tendência é depreciar. Ah, mas está nublado mesmo. Mas a roupa não seca. Mas isso não ajuda. A nossa tendência é depreciar. E a mulher sábia, a Bíblia fala. Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia vai saber passar pelas estações e vai manter um casamento alicerçado. Mas a tola, mas a bocuda, mas a sem noção, ela vai destruir com as suas próprias mãos. Então, Deus colocou uma essência dentro de nós. E se nós entendermos, maridos, também é importante com que você crie essa intimidade emocional. Por que muitos divórcios acontecem dentro da igreja? Por que muitas pessoas se separam dentro da igreja? Desde pastores aí afora, líderes na casa de Deus, pessoas que estão dentro da igreja, porque em algum momento nós paramos de cuidar do nosso jardim, nós paramos e deixamos com que a intimidade emocional fosse pelo ralo. Então tudo que nos resta agora é pagar conta, tudo que nos resta em comum é cuidar dos filhos, pagar a escola do filho, pensar na profissão do filho, pensar no que nós vamos fazer, no que nós vamos comer. Mas a intimidade emocional já não é presente. O assistir um filme juntos, se é o que ele gosta de fazer, se é o que ela gosta de fazer, não tenho mais tempo. Agora o WhatsApp e Facebook está aqui na minha mão. É tempo de qualidade para os outros. Os outros estão recebendo a minha atenção. Os outros estão tendo aquilo que muitas vezes o cônjuge não pode ter. Esses últimos dias, de uns 15, 20 dias para cá, eu senti que nós estávamos passando pela estação do outono dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Porque começamos a viver uma pressão muito forte. Existem momentos que a pressão ela chega e ela chega para todos nós. Pressão financeira por conta de tudo que nós estamos vivendo aqui na igreja. Pressão financeira por conta de ver muitos irmãos e muitas famílias sofrendo, passando por dificuldades mesmo que nós jamais imaginávamos que isso poderia acontecer. Pressão também de outro lado com situações pessoais, com tantas e tantos dilemas acontecendo à nossa volta. E nós tivemos sempre esse zelo e esse cuidado de ter a nossa intimidade emocional sadia. Porque aí então todo o resto acontece. E eu percebi que nós temos sempre a mania de chegar em casa, comer alguma coisinha. Então hoje a gente assiste o jornal pela internet e vai deitar. Ou eu vou ler um livro, o Márcio vai fazer alguma coisa que ele gosta. Mas sempre a gente dorme junto, sempre, é padrão. Nós nunca vamos dormir separado. Não corre o risco dele ficar altas horas assistindo algo ou navegando em algo. Nós sempre vamos dormir juntos. E a gente tem a mania de dormir de conchinha assim quando a gente deita, né? Para se esquentar, para ficar quentinho ali com o outro. Pode falar isso, amor? Só se a gente demonstrar, pode? Não, brincadeira. A gente brincou com as crianças semana passada, né? O Matheus chegou, estava estudando em Floripa e tal. E falou, nossa, foi dinâmico o culto. O pai colocou um sofá lá, cantou e não sei o quê. Ele estava, né, até elogiando o pai. E eu falei, você não sabe semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre relacionamento. A gente vai colocar uma cama em cima do altar. E a gente vai pregar de pijama. Para mostrar para os irmãos como que a gente tem um relacionamento saudável, né? Ele ficou horrorizado.
Então, eu percebi que por conta da pressão, por conta do estresse, da rotina, do dia a dia, eu percebi que uma noite ele falou, eu vou assistir. Eu falei, eu estou muito cansada hoje, eu preciso dormir mais cedo. Ele falou, pode dormir, eu vou ficar assistindo, ok? Uma noite. A segunda noite, eu falei, eu preciso dormir mais cedo, eu estou muito cansada. Ele falou, pode dormir, eu vou assistir o jornal. A terceira noite, pode dormir, eu vou assistir o jornal. A quarta noite, eu comecei a perceber que aquele hábito que era bom para nós, começou no outro dia, a gente estava, às vezes, se alfinetando mais, estava um pouco intolerante com o outro, e normalmente a gente se ajuda nisso, fala, opa, acho que você precisa orar, você precisa, comer um doce, está faltando alguma coisa aí, porque tenta ajudar um ao outro, sempre na medida do possível. Mas eu sabia que alguma coisa não estava bem, então o que eu fiz? Eu falei, amor, eu quero que você vá deitar comigo hoje, eu quero que você vá dormir comigo hoje. Dormir. Entendeu? Dormir. E ele cedeu, aquilo moveu meu coração, porque ele cedeu, ele falou, tá bom, hoje eu vou. Eu sabia que ele não estava com sono, eu sabia que ele não queria deitar, mas ele foi. Então a gente fica ali até se esquentar, depois disso, na hora mesmo de dormir, cada um vai para o seu lado e dorme. Aí no outro dia eu falei, amor, eu queria que você fosse dormir comigo. Eu quero assistir o jornal, eu preciso estar informado, eu preciso ver o que está acontecendo e tal. Eu estava bem cansada, eu falei, então hoje eu vou assistir com você. Morrendo de sono, fiquei lá assistindo com ele. Alguns dias também eu percebi que por conta de todo esse frenesi que a vida nos proporciona, ele também estava demais com o celular. E a minha linguagem de amor é qualidade de tempo. Se você fala comigo e você não olha nos meus olhos, você pode ter certeza que eu não vou mais te procurar para falar muito com você, porque eu gosto de atenção. Quando alguém fala comigo, eu gosto de olhar para a pessoa, saber que ela está me dando atenção. O Márcio não. O Márcio é palavras de afirmação. Pode estar acontecendo um monte de coisa, ele não precisa estar olhando nada, mas as palavras estão presentes, a situação está acontecendo, ele está ali, está bem para ele isso. Então, eu percebi que ele estava muito ali, ele é rato de igreja, a gente brinca, Ele gosta de olhar o que está acontecendo nas outras igrejas, ao redor do mundo, no Brasil, como Deus está se movendo. Isso é bom até um certo ponto. Mas se nós estamos juntos, o celular não é bem-vindo. Não é bem-vindo para a gente, quando nós estamos, que a gente vai tomar um café à mesa, se nós vamos almoçar, se nós vamos ter um tempo sozinho. O celular não pode estar. Primeiro, porque essa abençoada do WhatsApp não para de apitar um segundo. Então, o celular precisa estar fora e ele sabe disso. Mas eu percebi que ele estava demais. Eu falei, querido, amor, para de mexer no Facebook. Vamos conversar. Olha, tem tanta coisa acontecendo. Ele, vamos. Então, como a mulher sábia edifica a casa, eu já tinha falado umas 3 vezes. E eu sabia que se eu fosse falar a 4ª vez para ele isso, eu ia falar com uma dose de ira bem grande. E isso não ia ser bom, e eu me conheço. Então eu falei, eu não vou falar mais nada. Eu comecei a orar, falar, Deus, já deu para mim. Ele está com isso, eu já falei para ele. Tananana. Gente, acho que 24 horas depois, ele acordou num dia de reunião pastoral na terça-feira e chegou e falou com os pastores na sala, dizendo, olha gente, eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim assim, olha, você precisa deixar mais as redes sociais, você gasta muito tempo com isso, você não está dando atenção para sua esposa, você não está dando atenção, até ele que ia contar essa parte, amor? Rapidinho, na verdade ela tinha falado um pouquinho antes, não era 4 dias antes, ela tinha falado um período antes, e numa das noites que eu estava orando, eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, pare com as redes sociais, está gastando tempo demais com isso, dá mais tempo para minha princesa, dá mais tempo. E eu então compartilhei isso na terça-feira com os pastores, e o pastor Cristiano disse assim, puxa pastor Márcio, essa noite quando eu estava orando, o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. Pare de dar tempo para essas redes sociais e dê mais tempo para minha princesa. E eu não queria falar para a pastora Soraya isso, para a Soraya isso, porque eu sei como a Soraya é ela ia me cobrar isso. E às vezes a gente não cumpre muito o que a gente fala, não é verdade? E daí ele voltou de Blumenau esses dias e disse assim, tá vendo como eu não deveria ter dito para a Soraya? Eu fui para Blumenau, pisei na bola um pouco, ela disse, olha o que Deus falou sobre mim, olha o que Deus falou sobre mim. Então quando a mulher, é aquilo que a 1 Pedro diz ali, mulheres, não só para os maridos descrentes, mas para os maridos crentes, às vezes o falar demais não causa o resultado que a oração causa na vida dos seus maridos.
Mas eu quero encerrar esse momento, porque senão eu vou aqui, sobre a intimidade emocional. Talvez você, casal, está vivendo um momento duro de inverno. Talvez a estação está difícil, vocês sabem que a coisa está fria, a coisa está morna, muita coisa, muitos desafios, muitas coisas pela frente. Lembre-se, a primavera sempre volta. Então, muitas pessoas se separam hoje por conta dessa quebra, porque já não são mais amigos. Tudo que tem em comum só são os filhos, são contas, isso e aquilo, e ainda pensa assim, meu Deus do céu, está 20 anos casado e pensa, se eu pudesse, eu voltaria atrás. Talvez depois que os meus filhos crescerem, eu acho que o casamento vai chegar ao fim, porque eu não aguento mais. E essa não é a vontade de Deus. Agora, quando a gente discerne as estações, a gente nutre isso. A gente é sincero com isso. A gente é sincero até em confissão de pecados, com tentações. Por que daí que muitas pessoas se separam porque encontraram uma pessoa bacana na academia? Porque encontraram alguém bacana no trabalho. Tanto mulheres quanto homens, não somente o homem mais. Porque a primeira coisa não é a intimidade sexual que acontece. A primeira coisa que causa destruição emocional dentro de um matrimônio é porque ela está fragilizada. Então eu vou encontrar isso na vida do outro. A gente brinca, né? Às vezes a mulher fala, ai querida, eu vou no salão hoje, eu vou. E quando ela chega em casa, ela diz, ai querida, eu fui no salão hoje e tal. Ele fala, você foi no salão? Estava fechado? Porque você sabe que foi, elogia, busca, se esforça para isso, nutre a sinceridade, a transparência dentro do casamento, nutra a intimidade emocional e você vai ver com que as brechas que estavam abertas para o inimigo tomar sua mente através da pornografia, tomar a sua mente através de distração emocional com outra pessoa que está ao seu redor, com uma presa fácil que o inimigo coloca à nossa volta, porque não se engane, coloca para todos nós. Essa não é uma tentação só sua. Essa é uma tentação de todo casamento. Ter uma pessoa que talvez é usada pelo próprio inimigo para se aproximar, para nos distrair, para ter as nossas emoções, para ter a nossa atenção. Meu marido não me nota, mas hoje até o irmão da igreja notou que eu estava bonita. Me elogiou. O homem da mesma forma. Tomar cuidado, a intimidade emocional é que vai nos manter seguros e firmes dentro de um casamento abençoado. Amém. Você sabe qual é a mais triste posição de um homem? E agora eu quero falar aos homens nesse lugar. É que os homens acham que para ser um marido eficaz, eficiente, ele precisa ser um macho alfa. E ele acha que a mulher espera dele o aflorar da sua masculinidade como um macho, que ele, para ser homem, ele é mais afirmado porque ele peida mais alto, porque ele arrota, porque ele é o cara forte, ele é tudo que tem a ver com feminilidade, com emoções, ele está fora. Lamentavelmente, muitos homens acham que casaram para ser o homem, o que diz sim, o que diz não, o que diz chega, o que diz aqui tem ordem, eu sou o cabeça. Muitos homens, lamentavelmente, passam anos achando que casamento é ele se posicionar como o macho alfa da casa. E eles esquecem que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Mas eles demonstram diferente através de ser masculino e feminino. Mas as emoções precisam estar incluídas nas ações do homem em casa. Eu te garanto que nenhuma jovem que está aqui esperando para se casar está orando por um homem. Senhor, me dá um, Senhor, que peida alto, que arrota. Senhor, me dá esse tipo de homem que soca forte, que é um homem que bate forte, um homem que é grosseiro. Nenhuma menina está pedindo isso. Sabe o que elas estão pedindo? Senhor, eu quero um marido que me ame, que cuide de mim, que diga que eu sou bonita, que diga
como gosta de mim, se prefere o meu cabelo curto, meu cabelo comprido, que diga que eu, por exemplo, eu gosto da Naine de batom. Então ela sabe, já há alguns anos, ela tem o batom no carro, porque eu gosto dela sempre de batom. E ela não gosta de batom, gente. Da mesma forma, a Naine, ela gosta de roupa escura o tempo todo, preto, marrom, e eu gosto de roupa florida, aquelas flores, quantos maiores assim, ó. Eu gosto de uma coisa assim, colorida. Mas eu aprendi que ser homem é se importar que ela me agrade do jeito que eu gosto também. Eu gosto dela do cabelo repartido no meio, parece coisa boba, mas é assim que eu gosto. E ela gosta do cabelo preso. E ela diz, e daí, amor? Porque toda mulher antes de sair de casa, ela pergunta, ou perguntava e depois deixa de perguntar, porque o ogro, o xereque, ele, tá bom, qualquer coisa, não sei. Gente, a gente já sabe que a mulher vai perguntar, qual brinco, esse ou esse? Ela já sabe qual ela vai usar. Quando eu digo esse, ela diz, mas eu gostei mais desse. Bom, ok. É sempre assim. Mas emoções, homens, precisam ser expressadas. A gente precisa, como homem, honrar, olhar a beleza exterior e a beleza interior e honrar isso. Homem, honrem suas esposas. É isso que a palavra de Deus diz. É incrível como um casamento vai se destruindo por falta dessa conexão emocional. Porque o homem acha que falar com emoções, palavras carinhosas, ceder em alguns momentos, vai enfraquecê-lo. E eu te garanto, isso vai te fortalecer e você vai se tornar mais admirável. Porque uma mulher não está à busca de um marido grosseiro, persistente na sua posição de levantar barreiras, mas em um marido que honra, que ame, que elogie, que está junto, que se conecta emocionalmente. Há uma diferença gritante em casamentos que há uma conexão, porque até no conhecimento e na quebra de barreiras, de diferença de gênios, isso vai acontecendo no processo. Jovens, essa ideia de que você precisa casar com compatibilidade de gênio é a maior besteira que acontece. Casamento entre os iguais. Nós nos casamos, nós éramos completamente diferentes na forma de falar, na forma de agir, no comportar-se em casa, de como nós víamos a vida. A Naine vem de uma família Nowakowski, descendência polonesa. Quando eu chegava na casa dela, era uma família toda em silêncio, filha única, só pai e mãe. Parecia uma coisa tão fria, gelada, sabe, uma coisa estranha. Gente, eu chegava na casa para tomar café, eram pastores ainda, todo mundo entrava, tomava café, mas lá em casa é assim, quando alguém chega, lá na minha casa, quando eu era solteiro, quando alguém chegava que tivesse só arroz e feijão, come, senta aí, já colocava o prato, já pedia para a pessoa sentar. Na casa da Naine, era assim, quem queria comia, eles não ofereciam. Primeira vez que eu cheguei do trabalho, era desse jeito. Gente, meus pais vão assistir essa mensagem. Gente, quando eu cheguei o primeiro dia do trabalho, tão cansado e com tanta fome, pensando, vai ter um café, e de fato tinha um café à mesa. Eu sentei, e ali daí, como foi o trabalho? Foi bem. Primeiro aquele silêncio. Passe a manteiga, por favor. Quem me passa manteiga, por favor? Gostaria de uma coisa muito, assim, formalzinha. E eu sentei, ela começou a perguntar, e eu de olho no pão. E ela, comendo, o pai dela comendo, a mãe dela comendo, e eu ali, tipo assim, tudo bem? Tudo bem. Até que eu fui descobrir, eu disse, puxa, mas eu vi que ninguém oferecia, comi, afinal de contas comi. Mas eu percebi que esse era um hábito
E lá em casa era diferente. A casa dela, um silêncio. Na minha casa era assim, todo mundo briga na hora do almoço, gente. Todo mundo fala alto, família italiana, sabe aquela coisa? E fala alto. Gente, é uma gritaria lá em casa, ainda é. Quando a Naine foi visitar a nossa casa, ela disse, meu Deus, que bando de louco, que coisa absurda. Ninguém pede por favor para passar uma margarina. Não foi bem assim, seu Macirilena, tá? Meu sogro e minha sogra estão ali. Foi bem assim, né? Foi um pouquinho pior, mãe, pai. Mas era uma coisa, a gente não tinha compatibilidade. Éramos diferentes. Eu gostava de falar com as pessoas, ficar até mais tarde no culto. Eu era o último a sair da igreja, ficava batendo papo, contando piada, sorrindo. E vamos sair para onde hoje? Vamos fazer o que hoje? E a Naine não. A Naine, ela sempre foi mais tímida, mais recatada, mais séria. Ela, para se entregar a relacionamentos, ela conhecia muito bem as pessoas. Eu não, qualquer pessoa abria o coração, falava, depois me arrependia. Era uma coisa, ela tinha amigos seletos. Gente, conectar isso. E o que a gente percebe é que, ainda que a gente não tenha compatibilidade em algumas coisas, que a gente não goste das mesmas coisas, que um gosta de preto, outro gosta de flor. Até eu descobri que Naine não tem preferência por flores. Eu mandava flores para a casa dela. Até que ela diz, vi as flores morrendo, me ofendia por causa das flores que morriam. Depois me casei e descobri que ela dizia assim, amor, não manda flores que eu acho um desperdício de dinheiro com flores. Compra chocolate. Nunca mais comprei flores para ela, gente. Você vai aprendendo. Agora, quando você tem conexão emocional, você aprende a falar. Você fala do coração. Você aprende a respeitar a pessoa, mas honra essas diferenças. Você sabe que muitas vezes essa compatibilidade, que é o que muitos divórcios, as pessoas dizem assim, a gente se divorciou porque tinha incompatibilidade de gênero. Que isso? Nós temos o mesmo propósito. Nós temos o exemplo de Cristo, de cuidar um do outro, de proteger um ao outro, de guardar o coração do outro. Homens, Deus nos chama para expressar o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção, proteger, saber como cuidar das palavras em casa, não expor a esposa na frente dos filhos, na frente dos amigos. A coisa mais triste é quando o marido desonra a esposa na frente dos filhos. Quando ela vai corrigir, e lá em casa, nós temos métodos de corrigir diferentes. Naine é mais firme, é mais dura, ela disciplina de uma forma mais rígida, mas eu sou aquele que disciplino, eu falo. Quando eu queria engolir de novo aquilo que eu falei, não era isso que eu queria dizer, mas já falei. Isso acontece até no nosso relacionamento. Ela é muito comedida no jeito que ela vai falar. Ela sabe como falar comigo. Às vezes a mensagem não foi boa no domingo. Eu sei que não foi boa. E vocês também sabem que não foi boa. E ela espera. Ela chega em casa e eu pergunto para ela. Ela diz, amor, ela sabe o jeito correto de falar comigo. Ela diz, eu acho que você deveria melhorar nesse ponto. Você exagerou nesse ponto. Ela sabe como me corrigir, como me confrontar, como me ajudar, como me colocar para cima. E eu muitas vezes sou aquele homem que eu falo mais rápido do que eu penso. As palavras, elas não ficam muito aqui, elas ficam aqui e já saem. Então, lamentavelmente, eu estou trabalhando isso no Senhor. E muitas vezes eu chego para ela e tenho que pedir perdão. E eu quero dizer para você, homem, o pedir perdão é uma das coisas mais nobres que um homem pode dar para sua esposa. Puxa, eu falei errado, me excedi nisso. Lamentavelmente, palavras são como plumas dentro de um travesseiro. Enquanto estão ali, pode te dar um sono tranquilo. Quando elas são cuidadas dentro da fronha do travesseiro, elas podem te dar uma noite de paz. Agora, quando palavras são tiradas de dentro do travesseiro e lançadas ao vento como plumas, você não recolhe mais. E podem ter noites de sono tão atribulados por conta de palavras. Casais passam noites atribuladas por conta de palavras.
que machucaram, que feriram. E às vezes o marido já diz assim: não, nem lembrei mais disso, não lembro mais disso, foi da boca para fora. Mas elas já foram ditas. E da mesma forma, aquilo que Naine disse: mulheres tolas destroem com suas próprias mãos um casamento. Não tem a ver com compatibilidade de gênero, tem a ver com o mesmo propósito, tem a ver com estar junto na mesma jornada. Homens, tem a ver com você, nada daquele romantismo piegas que o mundo prega, a mesa de margarina na TV, onde a família perfeita. Existe isso em momentos raros de verão. A vida é dura. A vida tem mais a ver com colocar bota de ferro para pisar em espinhos do que ficar descalço pisando em rosas. Casamento tem mais a ver com renúncia do que literalmente com você viver 100% em paz. Nós renunciamos para estar em paz. Por isso, o apóstolo Pedro nos ensina: homens, cuidem para que as orações de vocês não sejam impedidas. Porque como você trata a sua esposa, escute isso, homem, muitos de vocês podem estar passando por batalhas espirituais e por portas fechadas. Você faz tudo certo, você é dizimista e a porta financeira está fechada. Você é trabalhador na casa de Deus e você está enfrentando uma luta. E a Bíblia diz: homens, para que as suas orações não sejam impedidas, tratem as suas esposas com honra. Tratem as suas esposas com honra. Quando você não trata essa mulher que Deus te deu com honra, com cuidado, com atenção, espiritualmente você está fechando uma porta sobre a sua cabeça. Isso é bíblico. Alguns de vocês, só pelo fato de consertarem a forma que vocês tratam suas esposas, bênçãos de Deus serão liberadas sobre as suas casas. As mulheres podiam ter dado um amém agora, sensacional. A diferença num casamento, por isso que o apóstolo Pedro diz: tratem a mulher como um vaso mais frágil. Porque ela é mais frágil. Sabe como sabe a comparação que entre um homem e uma mulher? Sabe aquela caneca de metal que você coloca a água para ela ficar geladinha? Esse é o homem. Você pode jogar no chão, você pode chutar na parede, você pode deixar ali, dar uma esfregada, a caneca está limpa de novo. O homem, Deus criou o homem com essa firmeza, com essa até dureza, com essa posição mais firme. O homem, ele é homem porque ele suporta mais coisas. O duro é que muitos homens querem que as mulheres suportem a mesma coisa que Deus criou o homem para suportar. E a mulher, nessa comparação, é como uma taça de cristal. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo, gente? Pegue uma caneca de metal e uma taça de cristal e tente bater uma na outra. Qual vai quebrar? A mulher é mais frágil. Um homem que trata uma mulher com grosseria, um homem que espizinha, um homem que expõe, e até um homem que age violentamente com palavras abusivas e até violentamente com ações físicas. Querido, essa é uma noite. Se você é um homem que tem agido com violência com sua esposa, se arrependa hoje diante de Deus, que perdoa todos os nossos pecados. Porque uma mulher, num combate com um homem, tanto emocional quanto num combate físico, ela é uma taça de cristal. Ela sempre vai se quebrar. E há muitas mulheres quebradas hoje dentro das igrejas, que acharam que os homens, por entregarem a sua vida para Cristo, iriam ser iguais a Cristo. Estão sendo no padrão demoníaco do mundo.
homens que não se assemelham a Cristo, homens que não se conectam, homens que não amam ao ponto de dizer o quanto amam, de não se conectar emocionalmente ao ponto de não se importar com aquilo que mais é importante para sua esposa. Algumas mulheres aqui, a linguagem de amor não tem nada a ver com tempo de qualidade. Talvez seja a última linguagem de amor. A Naine, eu sei que para ela se sentir realizada, eu preciso parar, preciso olhar, preciso dar atenção, preciso me importar, ainda que a minha cabeça é em outro lugar. Estou dizendo, não, estou brincando. Mas tem mulheres aqui que a sua linguagem de amor é servir. Se você leva um lixo para fora, se você ajuda ela com uma louça, se você ajuda ela na limpeza da casa, cuidando dos filhos para ela dormir um pouquinho mais tarde porque ela está cansada. Agora, lamentavelmente, homens canecas de metal estão fazendo da sua esposa uma cobertura de metal para que elas sejam iguais a eles. Sabe o que muitos homens estão fazendo? A mulher trabalha o dia inteiro junto com ele. E quando chega em casa, ele senta para assistir televisão, ele fica trocando o canal da televisão enquanto ela está lá, limpando a casa, cuidando dos filhos, fazendo a comida, tem compromisso para a igreja depois, e ele está, eu preciso relaxar, estou muito... Mas ela também. Na sociedade de hoje, queridos, quando os dois trabalham fora, os dois trabalham juntos dentro de casa. Os dois cuidam das coisas juntos dentro de casa. E mais do que isso, se alguém tem que trabalhar mais dentro de casa, quando os dois trabalham fora, é a caneca de metal. Não é a taça de cristal. Não é. Porque nós também somos um exemplo para os nossos filhos que estão crescendo. Nós somos esse exemplo. O apóstolo Pedro diz no último versículo que eu dei para vocês lá, eu acho que é o versículo 7 do capítulo 3. O apóstolo Pedro diz assim: desculpa, versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, esqueça essa parte, no sentido de a expressão Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Deixa eu dizer para você, hoje nós vamos participar da ceia. Eu creio que é uma ceia de ressurreição dos casamentos. Muitas mulheres deram lugar ao medo de que o casamento vai continuar a vida toda assim. Muitos homens estão frustrados porque suas mulheres de fato são uma goteira na sua cabeça. Elas não são pacientes, elas não são amorosas, e o medo entrou no casamento. Queridos, quando nós lançamos o medo fora, o amor pode entrar. O amor que Deus restaura, o amor que Deus ensina a gente a trabalhar por Ele. Um amor que cura as feridas. Um amor que só Jesus pode restaurar. Não há outro movimento que você pode fazer para restaurar as feridas que estabeleceram-se no casamento. Mas o amor de Jesus pode fazer isso. Nós queremos que os casamentos que decidem viver uma vida no Senhor possam trabalhar por isso. O casamento é prioridade. Algumas de vocês ou alguns de vocês pensam: pastor, já é tarde demais, já houve separação, eu tenho vindo sozinha aqui. E é exatamente isso. Tudo o que vocês falaram foi o que destruiu o nosso casamento. E eu quero dizer para você, há um Deus que te ama e pode restaurar a sua vida. Moças e rapazes que estão aqui, escolham bem, porque depois que você escolheu e você casou, pelo padrão bíblico, apenas duas coisas podem quebrar uma aliança: o adultério
ou o repúdio. E ninguém se casa para se separar, por isso, escolha bem antes de você entrar num casamento. Escolha bem. Teste uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Um dia a Naine chegou lá em casa e viu como eu estava tratando a minha mãe. Uma forma grosseira, dura. Antes de nos casar, ela disse para mim: se é desse jeito que você trata a sua mãe, eu não quero me casar com um homem, porque se você trata ela assim, você vai me tratar assim quando você se casar. E ela então testou como eu agia com a minha mãe a partir dali. Foi uma das coisas que fez eu mudar com a minha mãe. Não foi eu ter aceitado Jesus, foi uma mulher sábia que me ajudou nas minhas áreas de fraquezas. Mulheres, sabedoria. Homens, posicionamento. E nessa noite, se há uma ferida no teu casamento, há uma coisa não resolvida, o Senhor Jesus que está nesse lugar vai entrar na sua casa, vai restaurar a sua vida. Mulheres, rapazes e moças, orem para que Deus te dê sabedoria na escolha certa. Você que já teve um casamento fracassado, o Senhor pode restaurar o seu futuro emocional e pode cuidar de você. Amém? Vamos colocar em pé.